Deep Amber, especialistas avaliam 3 motivos que explicam derrota do autor no Reino Unido e vitória nos Estados Unidos. Na Virgínia, júri determinou nesta quarta que a atriz pague 10,35 milhões ao ex-marido e que ela a indenize em 2 milhões, mas magistrados britânicos concluíram em 2020 que o ator cometeu agressão em 12 das 14 acusações. Se por um lado Johnny Depp perdeu em 2020 o processo contra o jornal britânico T-Sun no Reino Unido, que o rotulou espancador de esposas, por outro ele venceu nesta quarta-feira ação contra Amber Heard por difamação devido ao artigo dela no Washington Post, se descrevendo como uma figura pública que representa a violência doméstica. O ex-casal, que começou a namorar em 2011, se casou em 2015 e separou em 2016. Foi alvo de ampla cobertura midiática desde das primeiras acusações da atriz de Aquaman contra o astro de Piratas do Caribe, de forma que T-Sun abordou o caso em abril de 2018. E o jornal americano divulgou o relato de Heard em dezembro daquele mesmo ano. Embora ambos julgamentos tenham a mesma temática, seus resultados foram distintos. O juiz Andrew Niccol, da Suprema Corte do Reino Unido, entendeu que 12 das 14 alegações de Heard contra Depp foram substancialmente verdadeiras, vezes quais são elas mais abaixo. Por isso, seu veredito foi favorável ao New Globe Newspaper, NGN, empresa responsável pelo jornal britânico, então o editor-chefe Dan Wharton. Advogado de Johnny Depp acusa Amber Heard de editar fotos para destacar a marca de suposta agressão. Atores processam um ao outro por difamação no Tribunal de Condado de Fairfax, na Virgínia, Estados Unidos. De acordo com especialistas ouvidos pelo Washington Post, a discrepância dos veredictos são vistos como uma surpresa, pois âmbitos gerais costuma ser mais fácil para uma vítima famosa de difamação dizer casos do Reino Unido do que nos Estados Unidos. Eles representam 3 motivos que ajudam a explicar o resultado distinto entre os casos nesses países. Confira. 1. O modo de olhar o caso entre um juiz e um júri. Sob a lei britânica, o jornal teve que apresentar evidência de que Depp seria um espancador de esposa, diferentemente da lei americana, pela qual o autor da ação é quem deve provar que foi vítima de difamação por alguém com malícia real e prejudicá-lo no momento em que fez a divulgação. Para Jorge Freeman, diretor executivo do Media Law Resource Center, Centro de Recursos Legais Midiáticos, o motivo que explica os 2 veredictos diferentes é muito simples. Dependente do júri, disse ele ao Washington Post. Na visão de Freeman, a principal diferença entre ambos julgamentos consiste no fato de que o caso do Reino Unido foi julgado por uma única pessoa, que foi o juiz Andrew Niccol, enquanto nos Estados Unidos foi um júri composto por 7 pessoas. 2. Há diferentes estratégias dos advogados em razão da legislação do país. De acordo com o advogado Mark Stephens, a equipe jurídica de Depp adotou uma estratégia no Tribunal de Fairfax, no estado americano da Virgínia, conhecido como DARVO, um acrônimo em inglês para negar, atacar e reverter vítima e ofensor. Com isso, os advogados do ator buscam retratá-lo como vítima, ao passo que Heard seria a agressora do breve relacionamento que eles tiveram. Descobrimos que DARVO funciona muito bem com júris, mas quase nunca funciona com juízes, que são treinados para analisar evidências, disse Stephens. Nos Estados Unidos, o júri não pode determinar em qual parte do processo está a verdade se ambos lados apresentam provas. Quando isso acontece, tem que o ônus de prova perde. É notável que o juiz do Reino Unido tenha achado que o T-Sun provocou 12 atos separados de espancamento de esposas por Depp, mas na Virgínia um júri essencialmente encontrou 0 atos de abusos domésticos e que as alegações de Heard encontraram era basicamente uma farsa, afirmou Berlick. O estado da Virgínia, onde ocorre o último julgamento, é conhecido por seu fraco estatuto e fornecer aos réus uma maneira rápida de obter o arquivamento de ações sem mérito. No início do caso, Heard
pediu o arquivamento do processo de DIP, mas não teve sucesso. Nos últimos dias, DIP também pediu o arquivamento das ações da ex-mulher contra ele e da mesma forma foi recusado. Já no Reino Unido, o recurso de DIP no caso contra Chi-Sun foi negado em maio de 2021 pelos magistrados Underhill e Gismans no Tribunal de Apelação de Londres, justificaram que seria improvável um segundo julgamento resultado veredito diferente do anterior, acrescentando que o caso foi tratado de forma completa e justa e que o juiz de Cole apresentou razões minuciosas e razão em sua decisão. 3. A possível influência da repercussão midiática na decisão final. Outra diferença entre os casos britânico e americano foi a amplitude de divulgação midiática. Na Virgínia, o julgamento foi transmitido online e gerou enorme repercussão nas redes sociais. Ainda que os jurados tenham sido ordenados pela juíza Penny Ascarate e não considerar o que era dito extremamente, eles não foram isolados da internet. Confira quais das 12 alegações de Heard aceitas pelo juiz do Reino Unido. Primeira, agressão à Heard após ela fazer piada sobre tatuagem Winnow Forever. 2. Agressão à Heard fazendo o lábio dela sangrar após uso de drogas em março de 2013. 3. Agressão à Heard num trailer em Rickville, em Nova York, jogando óculos nela e rasgando seu visto em junho de 2013. 4. Agressão à Heard num avião após uso de drogas e álcool em maio de 2014. 5. Agressão à Heard durante o período de desintoxicação em Bahamas. 6. Agressão à Heard sob o uso de drogas em 2015. 7. Agressão à Heard na Austrália em março de 2015. 8. Agressão à Heard em Los Angeles em frente à irmã dela. 9. Agressão à Heard na lua de mel agarrando-a pelo pescoço. 10. Agressão à Heard arrastando pelo cabelo e removendo um tufo em dezembro de 2015. 11. Agressão à Heard no aniversário dela de 30 anos em abril de 2016. 12. Agressão à Heard golpeando um telefone no olho dela em maio de 2016. Confira quais foram as 2 alegações de Heard negada pelo juiz do Reino Unido. A afirmação de que DIP era violento se classificou como um selvagem em dezembro de 2014. A afirmação que DIP teria lhe agredido da sala de casa e lhe empurrado numa cadeira em novembro de 2015. Veja quais foram as 3 acusações de DIP contra Heard aceitas pelo júri nos Estados Unidos. Trecho no primeiro do artigo de Heard do Washington Post: falei contra a violência sexual, enfrentei a ira de nossa cultura, isso tem que mudar. Trecho número 2, no artigo de Heard no Washington Post: então, há 2 anos, tornei-me uma figura pública representando o abuso doméstico e senti toda a força da ira de nossa cultura pelas mulheres que falam. Trecho número 3 do artigo de Heard no Washington Post: tive o raro ponto de vista de ver em tempo real como instituições protegem os homens acusados de abuso. E a única acusação que Heard contra o ex-marido que foi reconhecida. DIP, por meio de seu advogado Adam Waldman, difamou Heard ao chamar seu relato de farsa de uma publicação de Daily Mail. Em 2020, eles armaram para o Sr. DIP chamando a polícia, mas a primeira tentativa não funcionou. Os policiais chegaram à cobertura, revistaram minuciosamente, interrogaram e saíram depois de não verem nenhum dano em seu rosto ou propriedade. Então, Amber e suas amigas derramaram um pouco de vinho e desorganizaram o lugar, colocando suas histórias diretamente sob direção de um advogado e um publicitário, e em seguida fizeram uma segunda ligação para o 911. Os valores da indenização por danos. A decisão do jurado dividiu a indenização de Heard deve pagar a DIP em 10 milhões de dólares com medidas compensatórias por difamá-lo e em mais de 5 milhões como medidas punitivas. Este último foi o valor reduzido ao final da leitura do veredito pela juíza Penny Ascarate. Seguindo o teto máximo para a indenização de caráter punitivo do Estado, o valor caiu para 350 mil dólares.